Se o seu coração não sabe o caminho certo a seguir, dá um tempo, pare para ouvir a voz de Deus. Uma porta então se abre e você precisa decidir. Quero lhe dizer que os seus planos aos seus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os seus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em suas mãos. Aplauda ao Senhor, louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. A voz de Deus está no ar. E como sempre, é muito bom estar com você, pois Deus nos dá em Cristo Jesus a oportunidade de compartilharmos com você a palavra santa. A palavra de Deus sempre muito renovadora, transformadora, dotada de toda a necessidade para suprir os nossos vazios e nos fazer superar as nossas dificuldades. E como sempre, temos a certeza de que ao final desse programa você irá sentir-se melhor, abençoado, com um sentimento profundo de paz e vida, oriundo da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vejamos o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías, o capítulo 43, o versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama ardente será em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Te dei o Egito por resgate, a Etiópia e Sebá eu dei por ti. O que me chama a atenção é que a Bíblia nos faz inúmeras promessas. No entanto, a Bíblia jamais disse que estamos isentos de algumas situações em nossas vidas. Perceba o texto de Isaías 43, versos 2 e 3, que diz que quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eu também estarei contigo. As águas não te afogarão e o fogo não arderá em ti, porque ao passar por essas situações, eu estarei contigo. Às vezes, ficamos a nos perguntar por que passamos por algumas situações. Às vezes, as superamos e às vezes, por elas somos dominados e parece que não vencemos e nos tornamos ou nos sentimos desvalorizados pelo sentimento da derrota. Mas, se o Senhor for com você, isento você não estará de algumas situações, mas vitoriosos sobre ela você será com certeza. Na Voz de Deus de hoje, eu quero trazer um tema muito interessante. Deus com você nas tribulações, uma real segurança. Fique conosco, não saia daí. Com certeza, há muito de Deus a favor de cada um de nós. Um breve intervalo e já voltamos com a continuidade do nosso programa. Até mais, Deus o abençoe. Louve ao Senhor, Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé
só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo jornal Hora do Sul, o melhor jornal da região, agora de cara nova. Tudo novo, nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou: a qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. Louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Ele se importa comigo, me ama como um furacão. Sou como uma árvore que se move pelo seu vento e misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama. Como Ele nos ama tanto. Comigo, me ama como um furacão. Sou como uma árvore que se move pelo seu vento e misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Ele nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Ele nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, Ele nos ama. Ele é o nosso galardão e nós somos sua porção, atraídos para sua redenção. Se tua graça é um oceano, estamos afundando. Então o céu se encontra com a terra como um beijo, e meu coração queima por dentro do meu peito. E eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama. Como Ele nos ama tanto. Ele nos ama, Ele nos ama tanto.
Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que sempre nos dá a vitória. Deus conosco nas tribulações, uma real segurança. Às vezes pensamos que não devemos, ou que não podíamos, ou que não merecemos passar por tribulações. Na verdade, essas situações nos constrangem, nos desequilibram e muitas vezes nos levam a viver um contexto em torno de tudo aquilo que está se dando, mas que não tem relação para conosco. O nosso caráter, a nossa postura e o nosso sentimento nos leva a acreditar que não deveríamos passar por situações que às vezes passamos, que nos são desagradáveis, enfadonhas e nos trazem tristeza. Mas ao passarmos por tudo isso, ao superarmos essas questões, percebemos que somos mais do que vencedores, porque Deus nos dá a vitória em torno de tais coisas que a nós são desagradáveis. Para fortalecer essa ideia, esse tema e essa realidade, quero fazer a leitura da palavra de Deus e dissertar em torno daquilo que aconteceu na vida de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não abriram mão de adorarem ao seu Deus e mesmo entrando na fornalha ardente, num forno que superaquecido era, venceram com o Senhor. Vejamos o que diz a palavra de Deus então. Daniel, capítulo 3, versículo 19 a seguir. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções, seus chapéus, suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que se levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há nada de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. O relato do livro de Daniel fala de uma situação muito interessante. Naqueles dias, o rei babilônico baixou um decreto que se adorasse somente ao seu Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram cidadãos de Israel, hebreus, que adoravam ao Deus Jeová, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabiam de todos os critérios da lei escrito por Moisés. Sabiam de tudo quanto seus antepassados haviam vivido, experimentado com Deus. Tinham consciência de um Deus que era único, de um Deus que não era idolatrado por imagens, mas amado no coração. Ao ser expresso o edito, algumas pessoas perceberam que esses 3 jovens não adoravam ao Deus da Babilônia. A informação chegou ao rei porque estes jovens tinham um cargo de confiança no reinado babilônico. O rei os questionou e perguntou-os por que eles não adoravam ao seu Deus. Eles expuseram a sua fé e afirmaram que aquele Deus babilônico eles não adorariam, porque só o Senhor Deus Jeová, a saber, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
haveriam eles de adorar. A ira tomou conta do coração do rei, e então intentou o rei lançá-los na fornalha de fogo ardente. O que é a fornalha de fogo ardente? Um grande forno, ao qual pessoas eram lançadas lá dentro por sacrifício, em detrimento de uma condenação, por não estarem sujeitos a um decreto real. O rei, antes de lançá-los lá dentro, tendo amor por eles, pois eles eram considerados, respeitados pelo rei e tinham funções interessantes dentro da dinâmica do reinado babilônico, os perguntou novamente se não haveriam de mudar de ideia, se não haveriam de rever seus conceitos, seu posicionamento, a fim de salvaguardarem suas vidas. No entanto, eles falaram: não, rei, não nos prostraremos ao teu Deus, pois nós bem sabemos em quem nós temos crido. Quem crê em Cristo não abre mão daquilo que Cristo é. Quem crê em Cristo não abre mão daquilo que Cristo faz. Quem crê em Cristo tem a total consciência que a tribulação não é um veio de separação entre nós e Deus, mas uma aproximação e um fortalecimento da fé, que um dia expressamos, que estamos a expressar e que estamos em busca de viver, a fim de superar os obstáculos do tempo presente. Aqueles jovens declararam ao rei que não se prostrariam diante do seu Deus, então a Bíblia diz que a ira do rei se sobrepôs. E pela palavra do rei se apertava ainda mais a fornalha, fazendo com que o grau de temperatura subisse a aproximadamente 200%, além daquilo que ela suportara. Grandes guardas pegaram aqueles 3 jovens pelo braço, porque eles estavam amarrados, e foram transportando-os para dentro do forno. E antes que chegassem à porta do forno, já viam os grandes guardas babilônicos falecido, haja visto o alto grau de temperatura que fluía de lá de dentro. O rei, ao olhar tudo isso de longe, percebeu que os rapazes dali por diante entraram. Eles não retrocederam, eles continuaram indo à frente da alta temperatura, do fogo, do queimado, da dor, da morte. A convicção era tanta de um Deus que livra, que abençoa e estabelece o seu querer, que eles foram de encontro à dificuldade sem correr dela. Muitas vezes corremos das dificuldades, haja visto a insegurança para encará-las, pela falta de postura de fé naquele que nos chamou, nos consolidou, nos capacita e abençoa. Mas esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nos deixam um modelo daqueles que estão convictos em Deus e são capazes de, por Deus, superarem qualquer tipo de dificuldade. Deus não isentou os 3 meninos da fornalha ardente, mas Deus controlou a temperatura. Existem algumas situações que Deus não nos isenta, no entanto, Ele não perde o controle. Para que nós possamos ver o quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é eficiente, o quanto Ele é real e, acima de tudo, o quanto Ele está conosco, não se separa de nós e, sobremodo, nos abençoa. O rei, ao olhar de longe, percebeu que, primeiro, não havia desespero entre os jovens. Segundo, não havia grito de dores entre os jovens. Terceiro, não havia lesão nos jovens. Quarto, entraram 3 jovens na fornalha e a visibilidade eram de 4 pessoas. Perguntou o rei aos súditos, aos capitães, aos maiorais da Babilônia: porventura não entraram lá 3 pessoas? E eles falaram: sim, ó rei, entraram lá 3 pessoas. No entanto, eu vejo 4 pessoas, e o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. O que fazia com que aqueles jovens tivessem tanta segurança para colocarem em risco suas vidas? A convicção pela fé que Deus estaria com eles nesse negócio. E Deus manifestou de forma corpórea e visual a sua presença ali. O Filho dos deuses, o Filho do Deus, a qual Sadraque, Mesaque e Abidnego criam, estava lá com eles.
uma manifestação viva de Cristo Jesus no Velho Testamento. O Filho dos deuses, a qual o rei não conseguia definir, é o Deus que aqueles 3 meninos tinham muito bem definido dentro deles, a qual enviou seu Filho, a fim de que todo aquele que nele crer não pereça, mas obtenha a vida eterna. Eles não pereceram, porque Jesus era com eles, em meio a todo aquele fogo ardente. O rei o chamou para fora, e muito admirado percebeu que nem sequer uma muda da roupa daqueles jovens havia queimado. O cabelo não havia chamuscado, a sobrancelha não havia chamuscado, nenhum tipo de pelo sobre sua pele havia vestígio de queimado e nem sequer cheiro de fumaça em suas vestes. Então percebeu o rei que muito mais grandioso era o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego do que o Deus que ele estava solicitando que eles viessem a adorá-lo. E aí então se mudou o decreto que em toda a Babilônia, qualquer que não adorasse o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego haveria de ir para dentro da fornalha ardente. Se você adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso, se render a Ele, manifestar-se em fé, crer e continuar crendo, independente das circunstâncias, você vencerá todas as coisas e perceberá o quanto Ele é bom, eficiente, vivo e real. Ele não nos promete isenção de problemas, mas nos dá a convicção da solução deles. Quero encerrar a minha pregação dizendo para você que em Cristo Jesus nós somos bem mais do que vencedores. Fique firme nele, pois na tribulação ele é real, viva e eterna segurança. O nosso programa ainda não terminou. Iremos retornar finalizando, orando com você, abençoando e trazendo ainda alguns recados para a sua vida. Se mantenha aí. Logo mais estaremos de volta para finalizarmos o programa. Deus o abençoe. Louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo Jornal Hora do Sul. O melhor jornal da região agora de cara nova. Tudo novo. Nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou. A qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo Jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. Louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Graças a Deus, estamos finalizando a Voz de Deus de hoje. É importante lembrar você que o programa Voz de Deus é mantido pela SENJE, a Comunidade Evangélica Nova Jerusalém. Transcorre na tela nosso endereço geográfico, também o nosso endereço eletrônico, além do nosso telefone. Temos cultos, quarta-feira, 19h30, o culto da Vitória. Sábado, 20 horas, o culto dos jovens, o Atitude Jovem. E domingo, 19 horas, o culto da família. Ter a sua visita nos seria uma grande satisfação. E você perceberá o quanto Deus é bom e se manifesta